Então bora aí começar a desenhar os grandes temidos. E eu sei, meu caro gafanhoto, eu sei aí, meu grande pupilozinho, que você tá querendo desenhar já rostos, olhos, mãos, os grandes temidos dos desenhistas e os grandes queridinhos. Vamos ali desenhar um rosto, vamos ali fazer rostos. Então, vamos lá, vou te ensinar a fazer um rosto, meu caro gafanhoto. E para começar, a gente vai começar pelos olhos. Por que, Gustavo, pelos olhos? Porque os olhos, quando você está representando o rosto de uma pessoa, os olhos são as janelas da alma. Então, quando você representa certinho o olho, seu desenho fica sensacional. Até se você errar o nariz, errar a boca, errar tudo, mas fizer o olho bem feito, seu desenho vai ficar supimpa, vai ficar sensacional e você vai conseguir reconhecer a pessoa. Por quê? Porque mais do que os traços da pessoa, os olhos dela falam muito sobre ela e os olhos carregam muito simbolismo, carregam muitas características da pessoa, então dá para você brincar muito representando o olho, dá para você fazer diversos efeitos quando você for desenhar olho e fica, cara, sensacional. Desenhar olho é muito bacana, inclusive desenhar olho, desenhar essas coisas aí, já falei sobre outros vídeos aí que são alguns dos simbolismos que muitas pessoas gostam de desenhar inconscientemente, sem saber porquê, e desenho em todo lugar do mundo, tá bom? Em todo lugar do mundo tem certos símbolos que vão se repetir, que a pessoa vai desenhando ali inconscientemente. É o tal do inconsciente coletivo, o tal dos arquétipos aí de Jung, fechou? Então, vamos começar com o olho aí, que o olho é só sucesso. O olho tem uns segredinhos aí, tem umas manhãzinhas, que se você aplicar essas manhas que eu tô te passando, seu olho, mesmo não tecnicamente desenhando muito bem, você vai conseguir um resultado bem bacana, entendendo os diferenciais do olho. Para isso, eu tô aqui com uma impressão no olho, fechou? Eu recomendo, como sempre, que você imprima essas impressões que eu tô deixando aqui, e você pode ver que eu deixei ela preto e branco. Por quê? Quando a gente pega uma foto e vai representar algo, pega uma foto, tira a foto de algo que você quer representar e deixa preto e branco, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver claramente, tá vendo? Os pontos de luz, os pontos fortes de luz, os pontos de sombra, onde é mais claro, onde é mais escuro. Quando a foto ela tá colorida, como essa daqui, ó, perceba que a gente não consegue ver tantos contrastes. Quando o seu olho está mais treinado, você consegue ver, claro. Mas para um iniciante tem mais dificuldade, tá vendo? É muito mais fácil você entender onde está a luz e sombra, onde está os contrastes, onde está as coisas, os efeitos que você tem que aplicar no preto e branco do que no colorido, fechou? Então vamos começar com esse olho, depois a gente vai partir para o nariz, depois a gente vai partir para a boca, depois a gente vai representar tudo junto, fechou? E quero que você perceba o seguinte nessa fotografia aqui, ó. Pegue ela, imprima e analise. Se você não conseguir imprimir, analise bem no celular. A gente vai ver isso aqui, ó, tá vendo? Pontos de luz, as riscas do olho, tá vendo? As delimitações e os pontos de luz. Esses pontos aqui de escuro, tá vendo? É o que proporciona o quê? É o que proporciona profundidade. Então a gente vai dar bastante ênfase nessas partes aqui para criar efeito de profundidade, para parecer esse olho, essa bolota do olho, fechou? Para a gente criar essa ilusão. Vamos aprender a fazer isso aí. Vamos tomar um cafezinho, café, sucesso. Vamos tomar um café e bora começar a desenhar aí, que é só sucesso. Bora. Então, bora lá, meus caras. Vamos começar a representar aqui, ó. Primeiro de tudo, eu quero que você analise o seguinte, ó. Todo olho, quando você vai representar ele, você pode fazer uma linha aqui, ó, tá vendo, ó? Você risca uma linha aqui, ó. Por quê, Gustavão? Porque no olho, para você fazer o desenho, você vai ter que fazer uma linha que pegue daqui até esse lado, certo? Você tem que linkar aqui com aqui. E esses dois lados, percebam que eles são na mesma linha, tá vendo? Ó. Então, quando você tem uma linha que vai daqui a aqui, ó, você pode fazer uma reta no desenho. Vamos fazer aqui uma reta, ó. Fazemos uma reta. Por quê? Porque tanto essa parte superior quanto a inferior, elas têm que se linkar nessa mesma linha, certo? Então, ao invés de você querer desenhar todo o desenho sozinho, não. Você faz primeiro a parte de cima, depois você faz a parte inferior. Por isso que a gente divide esse olho no meio, fechou? Então, vamos começar representando essa parte aqui aberta do olho, certo? E entenda aqui também, ó. Aqui tem um lacrimejador, certo? E aqui eles vão se unir. Então aqui eu sei que ele vai ter que se unir, certo? A gente pode fazer inclusive a delimitação do tamanho do olho, que vai ser aqui e aqui, ó. Então eu já delimitei o tamanho do meu olho, fechou? Aqui eu estou usando um lápis 8B
Você pode estar utilizando aí um lápis 2B para estar fazendo esses esboços, ou faz como eu faço, usa somente um lápis, tá? Se você não tem muita confiança para usar somente um lápis, ainda não está com a mão tão leve a ponto de fazer esboço usando um 8B, pode fazer aí com 2B, depois você passa para o 8B, tá bom? Mas eu recomendo que você comece a testar usando somente o 8B, para você trabalhar essa leveza da mão, a ponto de você conseguir fazer tanto os traços fracos quanto fortes usando um único lápis, fechou? Então, vamos começar fazendo essa parte superior aqui, ó. Riscamos no meio, vamos fazer a parte superior. Eu sempre gosto de fazer o lacrimejador primeiro. Por quê? Porque eu tenho mais base das coisas, então eu vou fazer aqui a parte superior, faz a curvinha. A gente pode também colocar o limitador de quanto vai ser o tamanho de cada coisa, ó. Então, a minha parte superior pode chegar somente até aqui em cima e descer aqui, depois ela vai descer aqui e voltar para cá, ó. Tá vendo? Então, vamos fazer isso aí, ó. Faz aqui bem suavezinho. Eu vou fazer um pouco mais forte para vocês conseguirem estar enxergando, fechou? Ó. E aqui, joga aqui, ó. Ó. Perceba que ele chegou no meu limite, certo? E perceba também, ó, que aqui ele sempre dá uma puxada para cá, ó. Todo olho, quando ele chega aqui, ele dá uma puxadinha para cá. Então a gente não faz ele reto, não termina ele reto, a gente termina ele jogando um pouquinho para cá, como se fosse um avião pousando, fechou? Joga um pouquinho para cá. Agora vamos fazer a parte de baixo. A parte de baixo ela é um pouquinho menor que a de cima. A gente joga aqui, ó. Fechou? Por que eu fiz ele um pouquinho acima? Porque perceba que aqui ele tem uma parte aqui, certo? Que vai curvando, e aqui tem a parte de baixo. Aí eu já jogo aqui nessa parte de baixo, ó. Que ele vai passar um pouquinho aqui do meu traçado. Aí agora a gente faz essa bolinha do meio, do lacrimejador, certo? E aqui a gente joga uma aqui também, que é bacana. E vamos fazer o olho. Ó. Tá vendo? Uma boa parte do nosso olho já está feito. E perceba que somente colocando essa parte de baixo aqui e jogando essa parte de baixo aqui e essa parte de cima aqui, que é a linha de profundidade, ó. Vamos jogar aqui também, ó. Ó, o nosso olho ele já começa a ganhar forma. Perceba que ele já fica diferente só da gente colocar essas linhas de profundidade. Por isso que é bacana você ter ele impresso, porque aí você consegue enxergar onde é as linhas de profundidade, porque o que dá profundidade nesse olho é essas partes pretas aqui e essas linhas de marcação, tá vendo? Então a gente vai brincar com isso. Vamos fazer a parte clara do olho, que é essa parte branca aqui. A gente faz uma bolinha branca, ó. Faz um contorno branco aqui e pinta o restante de preto. Eu gosto de fazer ele um pouquinho bem rabiscadão, ó. Eu não gosto de fazer tão certinho, eu gosto de fazer como se fosse as íris mesmo. Dependendo do desenho que você for fazer, você tem que fazer a íris certinho, ou dependendo você deixa ele sem íris mesmo, certo? Já tá ganhando uma forma. Agora o que a gente vai fazer para ganhar ainda mais forma? Vamos fazer esses cílios. Os cílios, ele é sempre puxado pro lado para cima, ó. E ele não é somente numa direção. Então você vai puxando para cá, para lá, para cá, para lá. Vai variando, ó. E ó, tá vendo? Eu não tiro a partir da linha para cima, eu tiro de baixo para cima e vou subindo. Ó. Sempre em movimentos circulares. Os seus cílios, ele sempre vai encontrar essa linha de profundidade, tá vendo? Ó? Como ele encontra a linha de profundidade, assim como no desenho. Vamos fazer os de baixo também, ó. O de baixo, o mesmo esquema. Você sempre vai fazer os cílios virando pro lado, ó. Tá vendo, meus caros? Sempre quando você for fazer os cílios, você joga ele sempre meia lua, ó. Sempre meia lua fazendo essa ondinha aqui, ó. Tá vendo? Sempre essa ondinha aqui. Por quê? Porque quando você faz uma ondinha,
ele vai criar efeito de profundidade. Porque para você criar efeito de profundidade no desenho, você tem que seguir o contorno do desenho, o contorno do objeto que você está retratando. Então, se aqui no objeto ele faz esse contorno, você vai fazer esse contorno também. Por que que os cílios faz esse contorno? Porque aqui é mais gordinho, certo? Se ele é mais gordinho e o cílio está passando aqui, ele faz esse contorno para cobrir esse gordinho, certo? Então a gente tem que mostrar isso no desenho. Como que a gente faz? Usando luz e sombra e usando o contorno, fechou? Então quando a gente faz esse contorno do objeto, a gente cria esse efeito de contraste no desenho. Agora a gente tem que fazer a sombra de dentro. A sombra de dentro ela vai ser sempre bem suave, tá? Se você deixar ele muito forte, vai ficar um efeito estranho. Então deixa ele sempre bem suave e você não deixa ele totalmente branco. Porque se você deixar ele totalmente branco, pode ser que fique um efeito não tão legal. Mas aí a gente vai sentindo. Varia de desenho para desenho. Ó, nosso olho está ganhando uma forma já. Agora vamos fazer essas linhas aqui, ó. Perceba que tem uma linha de profundidade aqui, sombra que eu vou jogar uma rachura aqui, outra linha aqui, ó, e ele sobe para cá. Então a gente vai fazer isso, ó. Ó, meus caros, já na sobrancelha a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente pode linkar ela em uma só, tá vendo? E a gente faz as sobrancelhinhas aqui, ó. E vai jogando aqui. Ou você pode fazer linha por linha. Aí vai do seu gosto e de como que você quer criar o efeito da sobrancelha, ó. Mas sempre em curva também, ó. Você sempre segue a linha do pelo. Ó, você sempre vai analisar o pelo, tá vendo? Ó? Sempre assim, ó. Aí ele vai seguindo essa linha aqui, ó. Aí você joga isso no desenho. Ó, fez todo o esboço, fez todas as marcações aqui, ó. Chegou a hora da gente enfatizar as coisas, chegou a hora da gente marcar bem onde é sombra, onde é luz. Para isso a gente pode usar uma borracha também. Usa uma borrachinha para fazer as marcações da luz. Ó. Agora você pode usar borracha sem medo, ó, para marcar onde é ponto de luz e onde é sombra. A gente marca o esboço que a gente fez também, ó. As marcações, sabe? Tem uma técnica de desenho, que é a técnica de desenho sketch, que você deixa essas marcações aqui. Mas como não é o foco aqui da aula, vamos tirar. Quem me acompanha sabe que eu gosto bastante de deixar. Mas aí vai de gosto, fechou? Ó, vamos suavizar essas sombras. Aumentar aqui alguns cílios. E estamos quase finalizando, ó. Fechou? Um desenho bem rápido. Vamos marcar um pouco mais o olho. Ó. E aqui ele tem um ponto de luz importante, tá vendo? Nessa parte aqui. Isso também cria um efeito bacana. E então a gente vai colocar, ó. Aqui no meio também. Ó. E aqui, ó, um ponto bem bacana é o que?
essa linhazinha aqui, ó, tá vendo? Essa linha de ponto branco superior aos cílios, tá vendo? Vamos jogar isso aqui também para deixar nosso desenho um teco mais realista, ó. Joga aqui em cima, passa a linha, depois a gente passa a borracha bem suave, ó. Borracha bem em cima, pra gente marcar bem essa linha, ó. Tá vendo? Vamos jogar na parte de cima também essa sombrazinha, ó. E todo detalhe que a gente vai vendo, a gente vai fazendo. Esse jogo de luz e sombra é assim que a gente faz, meus caros. A gente joga o grafite por cima e depois a gente apaga. Por quê? Porque quando a gente joga o grafite por cima e depois apaga, ele cria esse efeito aqui, ó. Ele fica um branco, mas não é um branco da folha. Ele fica um branco que é um branco que é... Ele é mesclado com o grafite da sombra, tá vendo? Ele é junto com o grafite da sombra, então fica um branco bem legal. Então vamos jogar aqui, ó. Vamos escurecer um pouco mais essa parte aqui, ó, pra gente criar esse degradê. Apaga um teco aqui, ó. Porque quando você passa a borracha, esse branco ele se mistura com cinza e fica bem legal. Fica um efeito bem bacana mesmo. Certo? E aqui mais escuro. Vamos escurecer um teco mais aqui, ó. Olha que bacana. Aqui. Aqui a gente dá uma apagadinha. Vamos apagar um pouquinho essa sobrancelha aqui, para ela ficar mais suave ó. Vamos jogar uns pelos soltos aqui, ó, nessa sobrancelha, para ele ficar mais natural e tirar aquela linha. Para você deixar o desenho mais realista, você vai sempre tirando a linha. Aqui é uma mescla de realismo com desenho normal mesmo, mas é do meu estilo. Mas se você quiser um naipe mais realista, aí você tem que suavizar essas linhas. No realismo não tem linha, no realismo ele é sombra, tá? Então você faz linha só para ter base, depois você faz o restante, ó. Fechou? Vamos finalizando aqui. Pronto. Vou jogar umas linhas aqui que é linha de contraste, só para... Porque meu desenho é um desenho sketch, né? Então joga aqui, ó. E vamos... Ó. Finalizei, ó. Vamos só marcar um pouco mais essa linha de sombra, ó. Que é essa linha aqui. Marca um teco mais. Esclarece mais a luz, ó. Dá uma luz aqui, aqui. Ó. Uma coisa que eu gosto de fazer também é o seguinte, tá vendo nessas linhas aqui, ó? Dá uma leve sombreada aqui, ó. Depois você vem com a luz, ó. E abre caminho, ó. Você faz uma linha usando a borracha, ó. Ó que bacaninha que fica, ó. Tá vendo? Ó. E é isso aí, meus caras, tá vendo? Dá pra gente fazer o olho de muitas formas, por isso que eu falei pra vocês que desenhar olho é bem bacana. E sempre assim o desenho de vocês e coloque uma data, porque aí vocês conseguem ter um comparativo. Você fala, nossa, naquele ano lá eu fiz um desenho assim, nesse ano agora eu já tô melhor. Então fechou, meus caras, ó. E aí vocês vão seguindo. Tá vendo que bacana? Nosso olhinho. Olha que legal. Bem simplesinho, bem rápido. Fiz aí em 10 minutinhos. Dava pra ter feito um pouquinho mais rápido. Mas aí eu fui pegando aqui a essência de como eu queria fazer o efeito, né, na hora. Então, só sucesso. E vocês viram que o que dá realmente esse efeito no olho é o quê? Essas partes aqui, ó. Essas partes de profundidade e de contraste. Contraste entre preto e branco. É isso que dá o efeito no olho, fechou? Se você só fizesse essa partezinha aqui, ó, você viu que bem no começo ia ficar bem sem graça, vocês viram, né? Mas quando eu coloco esses efeitos de profundidade, quando eu coloco esses efeitos aqui de linhas, ó, quando eu pego essa parte aqui, aí que dá o efeito do olho legal mesmo, fechou? Então, vamos tomar um cafezinho e bora para nossa próxima aula que é só sucesso.